Então, nesse momento, né, eu a recebo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre todos os movimentos mais recentes no que diz respeito a um projeto de lei apresentado no final do ano 2016, que prevê uma redução drástica, né, nas dimensões da APA, da Escarpa Devoniana, assim como, né, algumas ações de sindicatos rurais aqui dos municípios da região dos Campos Gerais que estavam, né, querendo que o processo de tombamento fosse sustado, fosse interrompido. Meu nome é Gilson Burigo Guimarães, sou geólogo, professor do Departamento de Geociências da UEPG. Tenho uma linha de atuação conectada com a conservação do patrimônio natural, em especial o patrimônio geológico, mas todas as suas conexões com a biodiversidade, com a cultura, com o valor amplo, né, do patrimônio natural. Atualmente represento a Universidade Estadual de Ponta Grossa no Conselho Gestor da APA, da Escarpa Devoniana, e sou também dos professores autores da solicitação de tombamento da Escarpa Devoniana junto ao Conselho do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná. Entraram com pedido de liminar para suspender o processo de tombamento da Escarpa Devoniana. E eles não conseguiram isso, né? Isso foi negado por parte, né, do juiz que analisou, não concedeu a liminar. A história da APA, da Escarpa Devoniana, vem desde lá no início dos anos 90, quando ela foi criada. E aí a gente teve uma série de capítulos até que o seu plano de manejo fosse publicado somente em 2004, até que tivéssemos, né, o Conselho Gestor em 2013, né? Então, e aí culminando no projeto de lei de 2006, desse pedido de redução, né, da sua dimensão. O processo do tombamento ele acaba surgindo assim, um pouco mais recente, né, em 2012, que foi quando professores aqui da UEPG encaminharam uma solicitação, né, à Secretaria de Cultura para que fosse aberto um processo de tombamento, muito em função de perceber que a APA não estava cumprindo os seus objetivos, porque o que se percebia é um processo muito acelerado de descaracterização, né, da região, tanto do ponto de vista natural quanto cultural. E uma das maneiras que se vislumbrou de barrar essa mudança assim tão drástica, né, no que a gente tem aqui de especial, foi a solicitação desse pedido de tombamento, e é um processo que foi dado início em 2012, mas ele ainda está com algumas das suas atividades sendo executadas, como a definição exatamente do perímetro, que tipo de restrições deverão acontecer na área do tombamento, né? Mas é um fato que, uma vez que tenha sido, e ocorreu isso dentro da Secretaria de Cultura, dentro do Conselho do Patrimônio Cultural, foi acolhido o pedido de abertura de tombamento, a região já está amparada pela lei, né, que nós temos no Estado, lá de 1953, que prevê, né, o seu caráter especial como algo, né, no caso assim, com bases, né, no seu patrimônio natural, mas com seu valor natural, inclusive de âmbito paisagístico. No momento, esse projeto que estava prevendo a redução, né, da APA da Escarpa Devoniana, ele situa-se, né, em uma das comissões, né, Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, mas ainda ele precisaria passar por outras comissões,
E a indicação que nós recebemos de momento é que ao longo desse ano a perspectiva é de que ele realmente não tramite, né? Ele não vá adiante. Desde que o projeto foi apresentado, né, a gente pode dizer que muito em função da resistência da comunidade, da resistência da sociedade, os autores do projeto acabaram se surpreendendo com uma defesa, né, com a repercussão que esse projeto adquiriu, né, e não imaginavam que teriam tanta dificuldade na aprovação desse projeto. Tanto que foi em setembro do ano passado que o requerimento, o Luiz Cláudio Romanelli, que era um dos coautores, pediu para tirar a retirada do nome dele do projeto. Exatamente, né? Alguém pode achar que tenha sido porque alguma das nossas falas, do conjunto das pessoas que têm defendido a unidade de conservação, tenha sido suficiente para convencê-lo de que esse projeto não seja o mais adequado para os interesses do Paraná, ou qualquer outra avaliação que ele tenha feito, mas é um fato que ele realmente retirou seu nome, né, dessa proposta, e ele tem se apresentado agora como alguém que defenderá a manutenção dos limites atuais. Assim como nós chegamos a ouvir, né, do deputado Traiano, de que ele não pautará, né, a votação de um projeto como esse enquanto não se construir um consenso sobre, né, todos os detalhes envolvidos com esse projeto de lei. Então, no momento, realmente, nós não acreditamos que em curtíssimo prazo alguma coisa apareça novamente em relação ao projeto de lei. Tem que estar alerta, né? Tem que estar alerta, porque nós sabemos que depois que a eleição passar, nós já vamos ter uma nova composição das bancadas da Assembleia, teremos pessoas novas no começo do ano que vem, algumas pessoas que sairão ou porque mudarão, né, a sua trajetória política passando para deputado federal, ou então não foram reeleitos, e aí a gente não sabe o que é que pode acontecer em intervalos de tempo muito curto, muita coisa acontece. Até porque enquanto esse projeto está tramitando e todas essas ações, existem crimes ambientais que desde quando ela foi criada, eles ainda estão ocorrendo, isso é o mais grave, né? Exatamente, eu acho que toda essa luta ela tem várias frentes, a gente pode até apontar que a sociedade ela teve realmente uma série de ganhos ao longo desses últimos anos, né? Desde que o projeto de lei foi apresentado, ou desde a época em que ele estava sendo pensado, né, pelos seus propositores, mas há uma verdade maior por trás de tudo isso. Desde que a unidade de conservação foi criada, né, em 1991 até os dias de hoje, a região perdeu muito. Então nós podemos ter certeza que o que motivou o poder público a propor essa unidade de conservação, hoje nós não encontramos mais no meio natural. Nós tivemos uma descaracterização muito grande das paisagens, irreversível em boa parte dos casos, né? Nós tínhamos extensões muito grandes de regiões cobertas com a paisagem do tipo campo. E infelizmente boa parte desses setores foi descaracterizado, foi substituído ou pela agricultura ou pela implantação de atividades com plantio de pinos ou eucalipto. Pecuária. A própria pecuária muitas vezes acaba tendo é mais fácil você estabelecer alguma harmonia, né, com a pecuária, desde que ela utilize o campo natural e não adicione, né, variedades exóticas, né, de pastagens, né? Mas é um fato, né? Nós perdemos já muito, né? Hoje nós estamos trabalhando para estancar esse processo de perda e tentar trabalhar na recuperação daquelas áreas que têm níveis de degradação mais baixos, né? Mas nós vamos ter que conviver em vários lugares com perdas que devem ser irremediáveis. E aí, né, não é apenas uma perda cênica, não é apenas a perda de algo que
meramente bonito, né, que para muita gente talvez isso seja, né, um valor menor, né, é uma série de funções ecossistêmicas que essas regiões executam, nós estamos perdendo. Essa região ela talvez um dos seus principais valores diz respeito à capacidade que tem de sustentar atividades de ordem física, né? É aqui que nós temos, né, a retenção de volumes muito grandes de água. Então nós temos os nossos mananciais, tanto de água superficial quanto de água subterrânea. Nós temos a retenção de carbono, né, nos solos, que são solos com uma quantidade muito grande, né, de carbono, e portanto aqueles solos mais escuros, né, que nós temos tanto em áreas altas, áreas úmidas, né, e uma vez expostos nós temos a decomposição desse material, e com isso, né, inclusive o potencial de alterações climáticas acaba sendo muito elevado. Nós temos uma perda incomensurável de espécies que só existem no ambiente do tipo campo, tanto de flora quanto de fauna. E aí tanto aquelas espécies que muitas vezes a maior parte da população nem sabe que existem, mas também aqueles que são ícones da nossa região, né? Nós cada vez menos teremos oportunidade de presenciar, né, uma onça parda, um tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a siriema, né? Então, animais de grande porte, médio, grande porte, que houve uma época onde eram muito fáceis de termos aqui na região. E hoje acaba sendo até um motivo de notícia, né, nos jornais, quando eventualmente a gente se dá conta do contato com um exemplar desses, né? E isto é realmente uma perda muito grande. Nós temos, né, situações do ponto de vista geológico, do ponto de vista geomorfológico, que são únicas, né? Então nós temos cavidades naturais, nós temos as furnas, temos fendas, cânions, cachoeiras, que pessoas vêm de outros lugares, não só do Brasil, mas do mundo, para admirar o que nós temos aqui, tanto pelo seu valor cênico, pelo potencial turístico que isso representa, mas também pelo valor científico. Sim, né? Eu lembro que foi numa audiência pública que teve na Câmara, o professor Mário Sérgio falou que era um percentual muito pequeno ainda de tudo que se tinha descoberto ali nesses ambientes, né? Exatamente. Que né? 10, 20%, não tinha nem um potencial enorme ainda de descoberta, né? Nós temos setores ainda que foram mal tocados no sentido de investigação, né? Um número que o pessoal do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, o GUP, gosta muito de apresentar, é de um trabalho recente que uma área junto à Escarpa devoniana, em que nós investigamos, onde foi investigado uma distância de 1 quilômetro, foram descobertas 10 novas cavernas em 1 quilômetro, né? Em uma área que, se fôssemos traçar em linha reta, são 260 quilômetros, mas que com suas reentrâncias chega entre 400 e 500 quilômetros, nós temos, né, um potencial que faz com que a gente enxergue essa região como provavelmente a área mais relevante de investigação que a gente tem hoje no Brasil de cavernas. Eu estava vendo que, por exemplo, aqui Ponta Grossa, quando vocês têm um mapa lá de redução, né, pelo projeto, Ponta Grossa está entre as 3 primeiras que mais tem redução, né? Lapa é 100%, Sim. Porto Amazonas, Ponta Grossa 93%, Palmeira 97%, Balsa Nova, Jaguaraíva, Carambeí, Sengés, essas são mais de 60%. Sim. E aí eu peguei uma outra informação que Ponta Grossa é a área que tem 71 cavernas, né, das 119 que estão na APA. Sim. Né? Significa que esse 93% nós estamos deixando de preservar. E essas cavernas estão nessa área, né? Então, isso que esses números estão constantemente necessitando ser atualizados. Hoje eu já posso dizer, a gente tem mais perto de 90 e poucas identificadas, só que algumas nós ainda não lançamos nos cadastros. Né? Ponta Grossa é um município da região sul do Brasil que tem o maior número de cavidades naturais cadastradas. Né? E nós estamos colocando em risco algo que faz parte
do nosso patrimônio natural, patrimônio cultural. As pessoas talvez não saibam, mas um número muito grande dessas cavidades constam do inventário cultural do município de Ponta Grossa. Estão lá registradas como algo que é coletivo, algo que é de todos nós. Então, quando nós fazemos uma defesa de algo como isso, não é apenas do interesse do especialista, né? Pode parecer algo assim muito mesquinho, algo que só interessa a um pequeno grupo. Não. Isso faz parte de toda a nossa bagagem cultural, de aprendermos a reconhecer algo que é diferenciado, algo que tem um valor que vai além de meramente o valor econômico. Né? Nós temos uma bagagem, né, uma herança que nós gostaríamos de poder fazer chegar para as próximas gerações, que é muito diversificada. E eu acho que a riqueza de uma cultura, a riqueza de um povo, passa também por manter a existência de registros como esses. Né? Tem aquele triste paralelo que a gente pode fazer com a história do Museu Nacional. Sim. Né? O que nós vamos fazer com algumas das informações que não temos mais nada a respeito delas e que se queimaram durante o incêndio no Museu Nacional? O que nós vamos fazer quando daqui a 2 ou 3 gerações as pessoas quiserem saber o que é uma paisagem de campo, se nós não tivermos mais paisagens de campo? Sim. Nós temos vários lugares onde isso não existe mais. Agora, ou só tem agricultura, ou tem pinos, tem eucalipto. Quem vive naquele lugar não vive mais com campo. Isso também diz respeito à soberania nacional, né? Porque à medida que a gente não sabe a riqueza, a importância do que temos aqui, fica mais fácil que interesses estrangeiros ocupem, explorem, devastem, e mesmo daqui sejam entregues, né? Uma exploração aí meramente comercial e que o nosso povo acaba não tendo o benefício dessa riqueza. Exatamente. Nós estamos abrindo mão da nossa cidadania, porque isso tem repercussões no âmbito local, regional, nacional, porque nós acabamos aceitando como natural, como uma ação normal, que a gente abra mão daquilo que é de todos nós, daquilo que constrói a nossa identidade, daquilo que representa o nosso respeito por formas de vida que também convivem nesse mesmo espaço conosco. Que impacta sobre a água que bebemos, sobre o ar que respiramos, né? A terra de onde plantamos, de onde vem nosso alimento. São recursos que nós abrimos mão por um uso equivocado, um uso que tem interesse para apenas alguns poucos, né? E que acaba se constituindo, né, numa péssima lição, porque a hora em que a gente vai discutir os interesses sobre o petróleo do pré-sal, ou então a riqueza da fauna e da flora da região amazônica, nós também os encaremos como estamos lidando com aquilo que faz parte do nosso quintal aqui da região dos Campos Gerais. Se nós não conseguimos entender que tudo isso faz parte de um tecido mais denso que suporta a nossa identidade como coletividade, como cultura, como uma determinada região, como que a gente vai também levantar-se em defesa de algo que está acontecendo numa região tão afastada de nós, mesmo dentro do nosso país? Dificilmente a gente vai achar que isso é normal, que esse é o caminho correto, né? E a gente fica sobre aquela falsa alegação de que nós estamos lutando contra o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional. Nós temos que tomar cuidado com aquelas soluções que são imediatistas, aquelas que não ponderam nenhum tipo de prejuízo, porque toda escolha que a gente faz tem pontos positivos e negativos, mas temos que ser críticos. Sim. Essa é a capacidade. E aquilo que vai acabar com algo que é irreversível, né, tem que ser barrado. E que muitas vezes acaba atendendo a interesses de muito poucos, e o benefício concreto para a população acaba sendo muito pequeno.
teve uma audiência pública que foi realizada no dia 10 de março de 2017, que foi até bem polêmica, né? Porque não tinha espaço suficiente, a população reivindicou que os alunos das escolas que queriam participar acabaram ficando de fora. E havia uma intenção, um pedido até de alguns órgãos que essas audiências acontecessem em outros municípios. Elas não aconteceram mais e não tem nenhuma previsão, né? Então, concretamente, eu acho que apenas chegou a acontecer uma audiência que foi convocada em Palmeira, né? Mas por um grupo de vereadores que eram contrários ao projeto de redução, né? Então, pode-se dizer que teve muito pouco apoio dos proponentes desse projeto de lei, tanto que eles não se fizeram presentes, né? Mas outras ações, como verdadeiras audiências públicas, deixaram de acontecer. Que são os espaços onde a população realmente tem acesso a esse debate e possibilidade de estar representada por outros órgãos, né, que são convidados. Do ponto de vista formal, né, a situação onde você pode construir o contraditório, que você pode dar oportunidade para que dois lados apresentem, isso deixou de acontecer de uma maneira sistemática. Até porque mesmo nesse momento que a gente está, é importante deixar esse recado para as pessoas de que elas procurem se informar, né? Não cabe aqui a gente colocar, mas isso é público, né? Todos os resultados dessas votações, dessas comissões, quem votou contrário, quem votou a favor, e também a gente saber o que está em jogo, né? Quem são os atores envolvidos nessa disputa, porque ela é uma disputa e envolve muito interesse, né? Muito dinheiro, assim, claro. O outro lado que a gente acaba se colocando, que é o lado da preservação cultural e natural, tem um lado que pensa realmente em expandir suas áreas para plantar mais e para ganhar mais dinheiro. E infelizmente essa guerra de informações, essa batalha de versões, né, ela nem sempre ela acaba trabalhando com informações que são simples, né? Infelizmente, a gente se depara com situações onde elas não são devidamente apresentadas. Eu não sei dizer se sempre é por falta de habilidade ou se são apenas os interesses escusos por trás, né? Não quero ser alguém que vai julgar todas as pessoas que já se manifestaram, né? Mas é muito recente, né, a veiculação de notícias de que houve um estudo realizado pela Embrapa de que estaria confirmando os dados realizados por um estudo da Fundação ABC, que representou, né, aparentemente o lastro técnico do projeto de redução da APA da escapa livoniana. A argumentação dessa notícia mais recente dava conta de que o estudo da Embrapa teria chegado a números muito parecidos com o estudo da Fundação ABC, e comprovando que as ações de quem tem atuado com a agricultura, com a silvicultura aqui na região, tem trabalhado em prol da conservação ambiental, né? E de que os números apontariam de que as áreas com matas têm crescido, né? Certo, isso está certo, né? E nós nunca dissemos que não. O grande problema aqui na nossa região são as paisagens de campo. As áreas com matas, eventualmente, algumas delas realmente têm crescido, e isso são resultados que os estudos aqui da universidade têm demonstrado em vários lugares, né? A área que tem experimentado maiores pressões e que tem reduzido e tem corrido o risco de se extinguir em vários dos trechos dos Campos Gerais é a paisagem campestre. O que nós temos aqui, dentro do bioma Mata Atlântico, ele é muito complexo. Nós temos vários tipos de fitofisionomias, né, vegetais, né? Então, nós não temos apenas matas. Se essa região tem esse nome de Campos Gerais, tem um motivo, né? Então, vários setores aqui originalmente tinham principalmente vegetação rasteira, de pequeno porte, do tipo campo seco, campo úmido, paisagens com cerrado, e essas são as áreas que têm sido alteradas em maior intensidade. E essas nós temos o risco muito grave de perder por completo. Então,
estudos como esse, se não forem devidamente traduzidos e apresentados de maneira honesta para o público, vão trazer uma mensagem equivocada. Você simplesmente fazer referência de que ao longo dos anos as áreas de mata têm crescido, se você só disser isso, você vai construir, né, para a população aquela sensação, puxa, que bom, além de tudo, né, estamos ganhando do ponto de vista ecológico. Porém não, as paisagens do tipo campo têm sido reduzidas de uma maneira muito grande, e isso não é apenas porque a gente está perdendo algum grupo lá de plantinhas, como costumam dizer, né? Nós temos esse setor como uma área especial do ponto de vista de tipos de solos que nós vamos perder, né? A água, né, que se infiltra nesses setores e que nos abastece, como já falamos aqui, tanto as águas superficiais quanto as águas em profundidade, né? Temos a própria paisagem, né, que nós perdemos, né? Eu insisto muito nisso, na nossa identidade, né, dessa região, né? Um cenário maravilhoso, né? As atividades ligadas com esse contato com esse setor diferenciado que envolve o turismo ecológico, um turismo de aventura, observação de espécies, são ações que em vários lugares do mundo, né, têm sido desenvolvido e que traz um retorno econômico muito grande e que ajuda a manter as demais funções de ordem ecológicas em harmonia com uma atividade que não é tão predatória como a implantação de espécies exóticas que vêm a descaracterizar o patrimônio, né, ambiental, o patrimônio genético do ponto de vista de flora, de fauna, e também descaracterizar aquilo que a gente tem do ponto de vista cênico, que é exclusivo da nossa região. Então, acho que é importante a gente finalizar com uma mensagem, né, para toda a comunidade universitária, para os docentes, para os alunos, para os servidores, para as várias esferas de interesse dentro da instituição, de que esse projeto de redução ele é algo nocivo não só, né, para a região como um todo, para os seus aspectos de ordem cultural e natural, mas representa uma grave lacuna do ponto de vista científico, do ponto de vista educativo. Nós costumamos dizer que essa região aqui ela é especial, né? Ela atrai grupos de pesquisadores de vários lugares do nosso estado, de vários lugares de fora do Paraná, que se deslocam até aqui para compreender várias das facetas científicas que nós podemos explorar na nossa região. Uma série de atividades das áreas das geociências, das ciências biológicas, das ciências agrárias, da história, das ciências sociais. A lista não termina. Qualquer área, né, de interesse aqui dentro da UEPG, nós podemos realmente encontrar trabalhos de pesquisa, de extensão, de ensino, que se fazem valer dessa característica diferenciada que nós temos da região. Sim, então, as artes, né? Exatamente, pintou né? Essa área. Nós temos aqui manifestações artísticas e culturais que são únicas, né? Que são inspiração para grandes obras como pinturas, fotografia, poemas, canções, né? E nós não podemos perder isso. Eu acho que é uma obrigação do ponto de vista ético da nossa parte, que nós assumamos esse papel como universidade, né? Como um grupo de profissionais que reconhece esse grande valor, que vai além do valor econômico, né? E lutar para trabalhar em prol somem com essa luta. Exatamente, que unam-se àqueles que estão atuando em defesa da região dos Campos Gerais, da região da Escarpa Devoniana.